Ok, hoje vamos falar sobre existem vários tipos de sínteses, mas com certeza a mais comum é a síntese subtrativa. Nesse vídeo vamos explicar o que é esse tipo de síntese e dar alguns exemplos de sintetizadores que empregam essa arquitetura. E vamos também explorar os principais elementos desses sintetizadores e explicar a função de cada um deles. Sintetizadores subtrativos consistem em iniciar um som com uma forma de onda rica em harmonia e a partir daí moldar o som subtraindo frequências. Por isso o nome subtrativa. Alguns exemplos de sintetizadores subtrativos incluem o Moog Minimoog, o ARP 2600, o Axis Varus, Korg MS-20, Nord Lead, Massive, Prophet 5, o Artura Mini Brute ou até mesmo o Silent 1. Os principais módulos que você irá encontrar em um sintetizador subtrativo são osciladores, que também são conhecidos como oscillators ou VCO. O VCO é uma abreviação para Voltage Control Oscillators. O próximo módulo que é bem comum nesse tipo de síntese são os mixers. Os mixers são responsáveis por mixar mais de uma fonte sonora. Em seguida nós temos o filtro, que também é conhecido como filter ou VCF. VCF é a abreviação para Voltage Control Filter. Também temos o envelope. O envelope ele é muito conhecido também como o ADSR, que seria o Attack, Decay, Sustain e o Release. Mas não se preocupe que a gente vai entrar em muito mais detalhe nessas siglas e você vai entender muito mais como isso funciona. Em seguida nós temos os amplificadores, conhecidos como amplifiers ou VCA. VCA é a sigla para Voltage Control Amplifier. E por fim nós temos os LFO. O LFO seria o Low Frequency Oscillators, que seja o oscilador de baixa frequência. Legal! Agora nós iremos explorar o que cada um desses módulos faz. O que temos aqui na tela é o Reactor. O motivo pelo qual eu estou utilizando o Reactor é porque ele é uma ferramenta bem visual. Nós podemos diferenciar cada um desses módulos de uma forma bem clara. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui osciladores, nós temos mixer, nós temos filtro, envelope, amplificador, LFO, e eu também adicionei aqui um osciloscópio. O motivo pelo qual é que o osciloscópio vai nos ajudar com uma representação visual do que estaremos ouvindo. Então, iremos começar aqui pelo oscilador. O oscilador é a fonte geradora de som, ou seja, ele vai gerar as waveforms, ou seja, as formas de ondas. Então, para entendermos as características de cada uma dessas formas de onda, nós vamos estar utilizando aqui nosso Spectrum Analyze, que vai nos representar as frequências. Também temos aqui um teclado para mostrar a nota que está sendo tocada. E também temos aqui um tuner que também vai dar informações visuais da nota e das frequências que estão sendo executadas. Então, para começar, vamos começar aqui com a Sawtooth, a dente de serra. Então, se eu tocar aqui um Lá, você pode ver que o Lá, que é representado pela letra A, ele tem uma frequência de 110 Hz. Se você olhar aqui no Spectrum Analyzer, você pode ver ali na parte inferior esquerda, que é a posição do meu mouse, e que ele está mostrando que é 110 Hz. O que seria esse primeiro pico aqui na forma de onda? Esse primeiro pico é a frequência raiz, é a frequência fundamental, que seria a nota que eu estou tocando. Mas a forma de onda, normalmente ela tem conteúdos adicionais, outras frequências em volumes inferiores, que é isso que a gente está vendo aqui, ó, que você tem diversas frequências adicionais, cada vez ficando mais baixo em termos de volume, até subir completamente. Então é isso que gera a característica dessa forma de onda. Então, o interessante da Sawtooth é que ela é a forma de onda mais rica que existe. Por quê? Ela tem todos esses conteúdos adicionais, que são chamados de conteúdos harmônicos. Então, você tem novamente a frequência fundamental e aqui nós temos a segunda harmônica, que seria o dobro da frequência fundamental. Então, como esse aqui é 110, esse aqui vai ser 220. Daí teremos também a terceira harmônica, que seria 3 vezes a fundamental, então 330. A quarta, que seria 4 vezes 440, 550, 660 e assim por diante. Então, você pode ver, ela é rica no sentido de que ela tem várias frequências adicionais, não apenas aquela raiz. Agora, se a gente comparar a nossa dente de serra com a próxima forma de onda que aqui a gente tem,
que seria a quadrada, você vai observar que quando eu toco exatamente a mesma nota, que seria o nosso A, a nossa frequência raiz não muda, continua 110 Hz. Mas você pode ver que não temos aqui a nossa segunda frequência. O meu próximo pico vai ser o 330, que seria a terceira harmônica. Daí não temos a quarta, temos apenas a quinta, que seria 550. Daí temos a sétima, que seria 770. Então, o que isso representa? Isso significa que a quadrada ela só vai ter os harmônicos ímpares. Então, vai ter a terceira, a quinta, a sétima, a nona e assim por diante. E por isso, você pode ver também que a forma de representação dela também muda. Ela fica parecida com um quadrado. Então, isso, e você pode observar também na característica sonora de que ela é uma forma de onda também muito rica, mas ela tem uma característica ligeiramente mais, eu diria até um pouco mais suave, ou seja, porque ela tem menos frequência ali, então ela tem menos atividades ali no espectro de frequência dela. Legal. Se a gente mudar para nossa próxima forma de onda, que seria a triângulo, veja que bacana. A triângulo, ela vai ter as mesmas harmônicas da quadrada, ou seja, a fundamental. Isso nunca vai mudar, sempre vai ter aqui a fundamental. Ela vai ter a nossa terceira, a quinta, a sétima, a nona e assim por diante. Então, e você vai ver também aqui que ela tem a aparência de um triângulo. E você vai falar, tá, então qual que é a diferença entre a quadrada e a triângulo? Sendo que as duas têm a fundamental e também os harmônicos ímpares. A diferença, se você for observar, é a amplitude, é o volume de cada um desses harmônicos. Você pode ver que eles têm um volume bem mais baixo e some aqui bem mais rápido. Então, ela se torna uma forma de onda mais suave também nesse aspecto. Então, se a gente voltar aqui para o nosso quadrado, veja a amplitude aqui que a gente tem. Por exemplo, a nossa primeira harmônica, a gente tem menos 15 decibéis. Se a gente voltar para... Veja a diferença aqui, ó. Nosso primeiro conteúdo harmônico, que seria a terceira harmônica, nós temos apenas menos 31 decibéis. Então, é justamente na diferença de volume que faz com que uma forma de onda seja diferente da outra. Legal. E por fim, aqui nas nossas formas de ondas mais convencionais, nós temos a senoide. Então, vamos lá, novamente, a gente vai estar tocando o nosso A 110 Hz, que o A que seria a nota Lá. E se você... Olha que interessante, a sine, que tem aqui a representação visual, que é uma senoide, claro, ela vai ter a nossa frequência fundamental, mas ela não tem nenhum conteúdo harmônico adicional, ou seja, ela só vai ter a frequência fundamental. Então isso faz com que a sine, a senoide, seja a forma de onda mais simples e também a mais pura. Então, ela não vai ter nenhum conteúdo adicional, então você tem essas características bem leve, suave na sua sonoridade. Então, eu espero que isso tenha te dado uma ideia bem interessante de como cada uma das formas de ondas é representada visualmente, também com as características sonoras de cada uma delas, e também espero que você tenha entendido o porquê que elas são diferentes, o que faz elas serem diferentes uma da outra. Legal, mas ainda estamos aqui no nosso oscilador. Existem aqui, deixa eu colocar de volta a nossa dente de serra, e de novo tocando aqui nosso A. Existem alguns parâmetros que também são convencionais num oscilador. Então, o primeiro parâmetro ele vai ser a frequência. Então, a gente pode alterar a frequência que está sendo gerada. Eu continuo apertando aqui o A, ou seja, o Lá no meu teclado, mas eu consigo fazer uma alteração da frequência. Eu consigo fazer a frequência ficar cada vez mais alta ou mais baixa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos dizer, mais 7, a minha frequência raiz agora é de 166. Quer dizer, e se você for olhar aqui no Tanner, na verdade agora é um E, não é mais o A, que seria na verdade o Mi.
O motivo pelo qual os sintetizadores possuem esse parâmetro é porque você pode fazer o chamado detune. Detune é quando você coloca a frequência de um oscilador diferente da frequência de um outro oscilador. Então isso é aplicado em sintetizadores com mais de um oscilador. Mas iremos explorar isso com muito mais detalhe um pouco mais para frente nessa série. Então, um outro parâmetro, além desse tune que eu mostrei aqui, existe o fine tune. O fine tune ele faz exatamente a mesma coisa, mas em incrementos bem menores. Então é um ajuste bem mais preciso em relação à frequência que você está selecionando. Legal. O próximo parâmetro que é bem comum de se achar num oscilador é o PW, que ele é o pulse width, o que seria, na verdade, seria a largura do pulso. E pulso, você entenda-se por quadrado, forma de onda quadrada. Então, vamos voltar aqui para o nosso quadrado. A forma de onda quadrada, na verdade, é uma forma de onda bem especial, porque, novamente, tocando aqui, você pode ver aqui pela representação gráfica de que tanto a parte superior quanto a parte inferior, ela é exatamente da mesma largura, ou seja, 50% na parte de cima e 50% na parte de baixo. Mas, com o parâmetro PW, a gente pode fazer com que essa relação entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo seja diferente um do outro. Por exemplo, conforme eu vou alterando aqui, você vai vendo que a parte de baixo vai ficando cada vez mais estreita e a parte de cima ficando cada vez mais larga. E se eu for ao sentido oposto, é a parte de cima que fica mais estreita e a de baixo que fica mais larga. Então isso aqui, ó, quando a gente faz esse movimento, é o chamado de modulação da largura do pulso, que é o PWM, Pulse Width Modulation. Nós iremos explorar a modulação da forma de onda quadrada um pouco mais para frente também. Legal, agora nós iremos explorar o nosso próximo módulo, que seria o mixer. O mixer provavelmente é o módulo mais simples que estaremos discutindo nessa série. O que ele faz? É simplesmente ele vai fazer a mixagem de mais de um sinal sonoro. Então nesse caso aqui, nós temos um mixer de 4 canais. O nosso oscilador ele está conectado no canal 1, e por isso que a gente tem ouvido o primeiro oscilador até agora, mas nós temos também no canal 2 conectado um segundo oscilador, que até esse momento a gente não ouviu ainda, porque você pode ver que aqui é o nosso volume e ele está completamente no zero. Você pode observar que o canal 1 está no máximo, no 100%, e o 2 no zero, então por isso que a gente, quando toca aqui, a gente ouve apenas o primeiro oscilador. Mas, assim que a gente começar a introduzir o segundo canal, ou seja, elevar aqui o nosso volume, nós vamos estar começando a ouvir também um segundo oscilador. Então, para esse exemplo, deixa eu até baixar completamente aqui o canal 1. Se eu pressionar, pode ver aqui minha tecla, mas não tem som nenhum, porque os dois estão no zero. Mas eu vou elevar agora o volume do canal 2 e vamos começar a ouvir o oscilador 2. Observe também que esse oscilador ele tem uma forma de onda selecionada diferente do primeiro. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a senoide. Conforme a gente vai elevando isso, a gente ouve a senoide. Então, os dois osciladores são exatamente idênticos. Mas o interessante que acontece é justamente quando a gente começa a mixar essas duas formas de onda. Vamos ver aqui, preste atenção na forma de onda, o que acontece conforme eu vou começando a elevar o volume do primeiro oscilador que está com um quadrado. Primeiramente, você começa a ver que algumas harmônicas começam a ser introduzidas e também você vai vendo que a forma de onda começa a ser uma mistura entre a senoide e o quadrado. E o formato dessa nova forma de onda é justamente a relação que você coloca de cada um desses osciladores. Então, a amplitude, ou seja, o volume de cada um das suas fontes sonoras, os seus osciladores, vai determinar o resultado final da sua forma de onda. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui de volta ao quadrado, deixar no zero aqui no nosso canal 2, mas eu vou alterar aqui para um quadrado também. Vamos lá, agora nós temos dois quadrados, e os dois quadrados estão na mesma frequência, você pode ver, os dois aqui estão no zero. Conforme eu vou adicionando, veja o que acontece. Veja as minhas frequências aqui, que interessante, ou seja, as frequências harmônicas. E também o resultado final aqui da minha forma de onda. Mas, se a gente alterar a frequência
do seu oscilador, vamos ver aqui, ó. Você vê que agora não é mais estável. Novamente, voltando aqui ao zero, porque todas as formas de ondas elas começam e terminam exatamente no mesmo ponto, porque elas estão na mesma frequência. Mas a partir do momento que a minha frequência ela varia, ou seja, vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou, novamente, só para tentar explicar isso de uma forma melhor. Aqui, essa frequência tem essa largura, certo? A minha próxima frequência, eu vou colocar um pouco mais aguda, certo? Então quer dizer que a minha forma de onda ela vai ficar um pouco mais, do começo ao fim, um pouco mais estreita. Então conforme eu tenho as duas, elas não estão mais sincronizadas, digamos, do início ao fim. Por isso que nós temos esse formato que fica alterando. Você vê aqui também, nos conteúdos harmônicos também, ele tem uma alteração. Isso pode gerar, de acordo com o detune, de acordo com a variação de frequência de um ou outro, pode gerar uma característica sonora bem desagradável e não musical, mas você também pode conseguir selecionar parâmetros aqui que vai gerar, na verdade, criar uma riqueza maior na sua forma de onda, digamos assim. Então você pode gerar timbres bem interessantes apenas utilizando um mixer e diferentes valores no seu oscilador. Bacana, então vamos alterar aqui a nossa forma de onda. Agora a gente tem um square, a quadrada, com uma sawtooth, dente de serra. Veja que interessante aqui. E de novo, se a gente colocar as duas na mesma frequência, você vê que é a mistura de uma com a outra. Vamos ver o que acontece quando a gente tem duas dentes de serra, ou quem sabe até aqui uma triângulo e uma dente de serra. E aí você tem a ideia. O mixer, apesar de ser um módulo super simples, ele é muito útil, porque nessa combinação de frequências e oscilações diferenciadas, você acaba, apenas com o controle de volume de cada um dos seus canais, você acaba gerando formas de ondas novas que não existiam antes. Então, ele é muito importante no sentido de você obter a sua forma de onda que você quer, e a partir daí você vai continuar manipulando ela com os próximos elementos do nosso sintetizador. Legal! Com isso concluímos a primeira parte na nossa série sobre sintetizadores subtrativos. Fiquem ligados, pois na segunda parte nós iremos abordar filtros, envelopes e amplificadores. Espero que esse vídeo tenha sido informativo e caso você tenha gostado, dê um like e também se inscreva no canal para assim conferir a parte 2 e muitos outros vídeos sobre produção musical. Aqui foi o André, muito obrigado por ter assistido e até o próximo.